capítulo 3 e o versículo 2 do profeta Abacuque. Acharam? Diga: eu achei. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Diga comigo: aviva a tua obra, ó Senhor. Bom, esse nosso primeiro contato, o que eu quero deixar para vocês aqui, é uma ideia geral sobre esse sistema que nós chamamos de sistema profético. Para existir um sistema profético na Bíblia, basicamente nós precisaríamos que existisse um outro sistema chamado sistema monárquico. E para existir o sistema monárquico na Bíblia, nós precisaríamos olhar também um outro sistema, que é o sistema tribal, mais conhecido como o período dos juízes. É fundamental, quando a gente estuda o sistema profético, a ala profética na Bíblia, é fundamental nós analisarmos o final do sistema tribal, dos juízes, o início do sistema monárquico e a implantação de um sistema profético que está casado com o sistema monárquico. É muito simples nós aprendermos algumas coisas aqui, entre as quais, quando Deus chama Moisés, Ele chama Moisés para tirar o povo do Egito e levá-lo a uma terra. No período de Josué, Josué está responsável em conduzir esse povo para a terra. E depois do período de Josué vem o período dos juízes. E o período dos juízes é a manutenção desse povo na terra. Deu para entender? Moisés liberta o povo, Josué entra com esse povo, e o período dos juízes é a manutenção desse povo na terra. Eu não sei se essa terra, eu, Carvalho Júnior, nós estamos no seminário, irmão, abre bem a tua cabeça aí, viu? Não fica preso em coisinha, não. A gente sempre prega que Deus estaria levando esse povo para uma terra prometida. Não é errado. Mas eu entendo também que essa terra, ela é muito mais para ser reconquistada do que prometida. Porque essa terra que o povo, depois da libertação do cativeiro egípcio, volta, é a mesma terra que Jacó, com mais de 70 pessoas, deixaram para ir morar no Egito. Então, e é a mesma terra que foi comprada por Abraão. Então, qual é a ideia que nós temos? Essa terra ficou vazia quando Jacó sai com sua família para morar no Egito. E outros povos vieram e possuíram essa terra. Abrigaram nessa terra, instalaram-se nessa terra. Aí, passados 400 anos, Deus resolve tirar o povo e trazê-los novamente para uma terra. Só que quando eles chegam nessa terra, essa terra já está ocupada. Essa terra já tem nações, povos. Então, aí vem a grande questão para o surgimento de um sistema monárquico na Bíblia. Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre o sistema tribal, que dá origem ao sistema monárquico, que automaticamente nós temos o sistema profético. Aí nós vamos chegar no tema proposto dessa conferência. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar assim muito cru. Mas por que surge um sistema monárquico? Por que Deus levanta vários profetas para profetizarem em determinadas situações, em governos diferentes, em reis diferentes? Tudo isso, a origem desse sistema, nós temos que agradecer ao sistema e ao fim do sistema tribal, que é o sistema dos juízes. No período dos juízes,
Deus vai levantar lideranças esporádicas, momentâneas, não perpetuadas, mas para um devido fim. Então, você que trouxe a caneta não está na apostila, porque eu não posso deixar tudo na apostila, senão nem você vir, você lê e aprende, tá bom? Então, anote aí 4 lições sobre o livro de Juízes que nos levará ao sistema monárquico e ao sistema profético. Sem isso, vai ficar um pouco vago, e nós precisamos dessa ponte entre o fim de um sistema e o início de outro sistema. Então, eu serei breve, porque não vamos falar sobre, a ideia central não é essa, mas eu não posso deixar de falar nisso. Então, nós temos 4 lições do livro dos Juízes que nos levam ao sistema. Por exemplo, a primeira lição, anote aí, Juízes capítulo 6 e o versículo 34. Você anota e eu vou ler. 6,34 diz assim, de Juízes: então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Diga comigo, revestiu a Gideão. Aqui está a primeira lição do livro dos Juízes, que durou, salvo engano, 340 anos. Só que número na Bíblia é problemático, então a gente fica aproximado. Olhe para mim aqui. A primeira lição importante do livro dos Juízes é esse versículo, essa expressão, que por vezes há de aparecer neste livro. O Espírito do Senhor veio, o Espírito do Senhor se apossou, o Espírito do Senhor tomou. O que significa isso? Dentro do contexto original, essa expressão, e o Espírito do Senhor veio, dentro do seu contexto original, e aqui nós temos a confirmação da chamada do indivíduo. Por quê? Preste atenção. Deus chama Moisés e diz: olha, Moisés, você liberta o povo. Na vez de Josué, olha como é que é interessante, na vez de Josué, Moisés coloca a mão na cabeça de Josué, está abençoado, Josué faz a obra e tal. Mas não há nenhum versículo na Bíblia, na questão dos juízes, que houve uma reunião de pauta, que houve uma reunião ministerial. Quem escolheu esses homens? O que esses homens tinham para serem escolhidos? Não há nenhum versículo que diz assim, aí os chefes das tribos, é por isso que a gente chama sistema tribal, né? Os chefes das tribos se reuniram ali, Adã com Isacar, tal, e vamos ali escolher o Carvalho Júnior. Não houve isso. Mas como Deus estava interessado em libertar o seu povo do jugo dos vários inimigos que viviam na terra que Deus havia prometido para Moisés, então o Espírito de Deus vinha sobre esses homens. E esses homens, quando recebiam esse Espírito, automaticamente eles sabiam que estavam sendo chamados para uma responsabilidade. Deu para entender ou está difícil? Então o Espírito vinha, e o que nós temos aqui é chamada, é escolha, glória. É Deus escolhendo alguém. E quando Deus escolhe, Ele enviava o seu Espírito, essa graça, esse poder, porque essa expressão no hebraico, o Espírito do Senhor vinha, é muito mais do que você entende. Aqui nós temos vários caminhos. Aqui significa coragem, determinação, visão, fé, vontade, pois, aí a gente contextualiza para o nosso contexto, não é nem pleonasmo, né? Que sem o Espírito Santo nós não fazemos nada. Então, quando o Gideão, Jefité e tantos outros, Otiniel, recebiam o Espírito, eles estavam recebendo a confirmação para tal obra, para tal momento, e sem ele não há condições nenhuma. Então anote aí essa observação, esse versículo fala no original de confirmação. Deus está chamando alguém, Deus está chamando alguém, Deus está chamando alguém. E como nós não temos aqui uma convenção estabelecida, o próprio céu se encarregava de chamar as pessoas. É por isso que João Batista, quando houve aquele problema com Jesus, ele disse, olha, é do céu, porque nossa chamada vem do céu. A escolha de Deus é do céu.
Não entenderam, né? É do céu, tudo vem do céu. E hoje, sem o Espírito, você não faz. Porque alguém acha, até houve uma discussão recente, porque alguém acha que isso aqui, eu não estou criticando, eu sou pentecostal até o tutano. Eu gosto do retetel, do tratetel, do tritutil, tudo que tu imaginar eu gosto. Mas esse versículo aqui é muito mais do que uhul. Esse versículo é coragem, é determinação, é certeza, ô glória. Porque quando o Espírito Santo ele reverte alguém, não é simplesmente para ele ficar voando, aviãozinho, nada contra. Reverte alguém para uma obra, para um trabalho e a coragem de fazer algo para Deus. Depois desse primeiro momento do livro, nós vamos ao segundo. Aí você diz, pastor, o segundo é paradoxo do primeiro. Nada a ver. A segunda lição do livro dos Juízes é a dúvida. Pode anotar aí, dúvida. Eu vou explicar porque essa palavra ela é tão forte que parece que vai desfazer a primeira, não é? Mas não tem nada a ver. Qual é a primeira? Chamada. E onde está a chamada? O Espírito do Senhor vinha. Qual é a segunda? Dúvida. Lê comigo aí, anota aí, ó. Juízes 7. Vamos ficar nos... Não, vamos para o 6. Juízes 6, 13. Anote aí, diz assim: respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de tuas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Tem vários versículos aqui sobre dúvida. Aí você diz, pastor, e o Espírito que dá coragem? Ele continua dando coragem. Mas a segunda característica desse livro é a dúvida. Mas não é a dúvida em relação a Deus, é a dúvida em relação ao homem. Porque quem está recebendo a incumbência é um homem, e ele vai ter que agir no nome de Deus. E agir no nome de Deus não é fácil. Fazer no meu nome pode até ser, mas a fazer no nome de Deus não é fácil. Então, todos aqueles que foram chamados no período do sistema, eles sempre questionaram não Deus, mas a sua própria incapacidade. E essa dúvida vem da sua própria incapacidade. Mas a minha família é menor, eu sou da menor tribo, eu não tenho força, eu não tenho nome, como vou fazer? Ai, meu Deus, o Senhor nos desamparou, cadê os teus feitos? Isso é bom para nós, porque quebra a gente, mostra que você é humano. Eu gosto disso aqui, porque mostra que a gente só faz porque Ele permite que façamos. Irmão, essa palavra aqui é para você, nós estamos no seminário livre, presta atenção. Quando você recebe uma chamada, um trabalho do teu pastor, do pastor presidente, o fato de você duvidar, se sentir incapaz, é legal. Não é errado isso não. Isso é bom, porque mostra que Jesus está chamando a pessoa certa. Não, você não entendeu, mas tudo bem. Porque quando alguém diz, não pode jogar aqui que mato no peito. Não, para com isso. Tem gente que diz que mata no peito e ainda dá uma bicicleta. Não, mas tem tanta gente aí, é por isso que Deus te escolheu. É por isso que Deus te chamou. Porque você se demonstra, você fala aqui. E essa dúvida faz parte. Todos os que foram chamados temeram. Você acha que eu não fico nervoso em falar para tanta gente? Você acha que a gente não fica nervoso em mexer com teologia? Existem os hermeneutas aí de plantão, qualquer coisa, errou, e a gente vai ficando aí, vai levando. Não é fácil não, mas lembrem-se que a primeira lição é o Espírito do Senhor que vem sobre a nossa vida. Aleluia! Então essa dúvida não é em relação a Deus, mas é em relação à própria pessoa, a nós, como é que Deus dá ao homem a chamada, o privilégio, por exemplo, Deus dá ao pastor Niltinho ser presidente de uma das maiores igrejas do sul, aí do Brasil.
Aí a pessoa olha, mas não há em mim, mas Deus consegue achar. Deus é tão bom que Deus consegue achar em nós aquilo que a gente não acha e aquilo que as pessoas não veem. Aleluia! Já estou animando, hein? Já estou querendo dar aqui um negócio aqui. Já. Essa dúvida, ela faz parte. Moisés teve, Abraão teve, o Batista teve. Mas ele aí, é ele ou temos que esperar outro? Quer dizer, o homem havia falado de Jesus no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 de João, falando dele ele é. Aí no capítulo 11 de Mateus, ele já acha que Jesus não é. Então isso é normal. E Jesus aceita isso porque ele sabe quem chamou. Ele chamou homens, ele não chamou máquinas. Ele chamou pessoas de carne e osso, que pecam, que têm medo, que se assombram, que acham que não vão dar conta. Sabe por que a gente acha que não vai dar conta? Porque nós estamos lidando com a obra de Deus, nós estamos lidando com o trabalho do céu. Não é uma administração de uma empresa, é a igreja. Amém? Depois dessa, pastor, cadê o sistema monar? Calma, irmão, você não está com pressa, por quê? Depois da primeira chamada, depois vem a dúvida. Aí, a terceira lição do livro dos Juízes é o sucesso. Anote aí, sucesso. Eu gosto tanto disso aqui, sucesso. Vai dar certo, irmão. Não entenderam não, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Lê comigo Juízes 4, anote aí, Juízes 4, e o versículo. Versículo 4 de Juízes diz assim: Débora, a profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Preste atenção. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque. Olha que nomes bons para você que está grávida e colocar no seu filho. Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas... Não, você não entendeu. Todos aqueles que no período dos juízes que Deus havia chamado, Deus dizia: vai e liberta, vai e faz, vai porque eu estou contigo. Então, antes dele entrarem na peleja, Deus já estava garantindo a vitória. É por isso que essa fase no livro do sucesso, da certeza da vitória, é que vem antes. O próprio Deus já consola. Débora chama o Baraque e diz: olha, Deus já disse para nós. Só que existe uma estratégia nessa guerra aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Olha o versículo 13 do capítulo 4 aí. Amanhã eu vou trazer aquele sistema de televisão que eu uso aqui, que eu estou preparando os slides, e vou terminar só amanhã. 4:13 diz assim. Leu 12, diz assim: anunciaram Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros. Quantos carros? 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele em Arosete Agoim, para o ribeiro de Quizon. Não entenderam? O versículo 7 diz: farei ir a ti para o ribeiro de Quizon. Deus vai dar vitória para o período do juiz chamado a Débora, a juíza, e esse Baraque. E Deus diz assim: olha, eu quero que vocês lutem perto do ribeiro de Quizon. A batalha vai ser lá.
Eu quero que a batalha seja lá. Só que o exército de Cira, do rei Jabim, vem o quê? Com 900 carros, uma tropa terrível. Tu não vai encontrar o exército aqui de Baraque com arma, com espada, com lança. Tu não encontra, nem no capítulo 4, nem no capítulo 5, que é o cântico dela. Mas Deus disse assim: leva todo o exército deles para o ribeiro. É estratégia. Me acompanhe aí. Versículo 17 do capítulo 4, não cansa. 17 diz: porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael. Espera aí, ela chegou em cima do carro, e agora ela está fugindo a pé. O que aconteceu? O capítulo 4 não nos explica nada que aconteceu. Mas a gente precisa estudar o capítulo 5, que é o cântico dela. E no capítulo 5, Débora vai, no seu cântico, explicar o que aconteceu no capítulo 4. Lê comigo aí, não canse, irmão, Bíblia. Não fica só olhando para mim, não. Olha na sua Bíblia aí, anota. Não perde essa, não. Capítulo 5. Versículo 5, diz assim, ó: os montes vacilaram diante do Senhor até o Sinai, diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Olha o versículo 4, volte. Saindo tu ao Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra, olha, se tu não deres glória a Deus nessa, a terra estremeceu, e os céus gotejaram sim, e as nuvens gotejaram água. Não entenderam. Choveu no dia da batalha. Oh, glória! O exército estava próximo ao rio. Choveu, o rio transbordou, virou lama. Os carros não podiam mais se locomover. E a Cícera, o orgulhoso comandante, teve que descer, ir a pé e correr. E Deus deu uma vitória extraordinária para o seu povo naquele dia. Então, agora nós vamos profetizar, porque eu sou profeta também. Deus te chamou e Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar modos, Ele vai te dar meios. Alguém não entendeu, porque Débora disse assim: a ordem de Deus é nós lutarmos perto do ribeiro de Quizon. Ninguém questiona a ordem de Deus. Então entenda isso, Deus vai te dar estratégias. Você não poderá entender, não te preocupa, Deus vai agir. Naquele dia Deus mandou uma chuva tão grande que eles não podiam andar, os carros ficaram atolados, e Deus deu vitória ao seu povo. Deus deu vitória ao seu povo. Então, nós precisamos entender isso. Há um outro detalhe que me chama a atenção, esse óculos aqui, meu Deus. E há um outro detalhe, lê comigo o verso 8 aí. Olha o verso 8, diz assim, ó: esses deuses novos, isso dá matéria para estudo, viu? Deuses novos, isso aqui é muito forte, ó. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança entre os 40.000 em Israel. E aí? Eles lutaram como, gente? Não tem escudo nem lança. Que Deus é esse, né? Aí a gente precisa recorrer. Nós estamos tendo o privilégio esse ano de estudar um pouquinho mais, eu pedi auxílio aos meus professores lá da PUC, e a ideia que eles têm aqui, pastor, é tão interessante, que se eles não se via escudo nem lança, os 40.000 de Israel, então eles lutaram, não se via.
eles chegam à conclusão que muitos usaram pedras e paus na batalha. Por quê? Nós estamos no período tribal, Juízes, não há uma organização, eles não estão fortalecidos em armamento. Já está terminando esse período onde eles vão se fortalecer muito no período da monarquia. Aí sim, mas aqui é um sistema que muitos são camponeses, mexem com terra, mas eles têm um Deus extraordinário. Eles têm um Deus capaz de vencer guerras terríveis. Então, se Deus te chamou, a unção veio. Não fique preocupado que você está duvidando, mas Deus já está dizendo para você que vai dar certo. Ele vai te dar uma estratégia. Não, era para você estar dando glória a Deus já há muito tempo aí. E quando Deus mandar você fazer algo, não questione, porque Ele sabe. Ninguém imaginava que ia chover naquele dia, mas Deus sabe. Parece tão básico, mas o nosso Deus é tão poderoso. Então, a terceira lição é que quando Deus chamava um juiz, dizia: vai, rapaz, estou contigo, estou contigo, estou contigo, estou contigo, vai dar certo, estou contigo, vai dar certo. E quando Débora começa a cantar, dizendo assim, naquele dia, quando o autor, começa a falar do cântico dela, ela exalta a Deus: tu és Deus grande, tu és Deus forte, tu és Deus maravilhoso, porque consegue dar vitória sem que o povo use espada e nem lança. O céu abre. Então preste atenção, a natureza está a nosso favor. Não entenderam? Deus te chamou, meu irmão, então te alegra. Deus vai usar meios, e nós vamos para frente em nome de Jesus Cristo. Porque no caso desse livro, dos Juízes, a gente percebe um Deus mais guerreiro. Deus mais guerreiro. A última lição, essa última lição, agora sim, é a ponte que vai nos levar ao sistema monárquico. É a ponte. Sem essa última lição, a gente não entende o sistema monárquico. A última lição aqui, vamos lá. Vocês estão entendendo até agora essa conversinha? Amém? Olha só, lê comigo aí. Juízes 8, versículo 22. Diga comigo: chamada. Não. Pelo amor de Deus, irmão. Assim tu só me anima desse jeito. Vamos lá. Chamada. Dúvida. Sucesso. Missão específica. É a última lição. O versículo 22 do capítulo 8 diz assim: então, os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco o meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Pastor, aqui nós temos o final de um sistema tribal que durou cerca de 340 anos e basicamente o início de um outro sistema. Esses homens chamados, eles tinham consciência de que eles foram chamados para um determinado propósito. E é isso que eu gosto da lição. Porque Gideão poderia empolgar-se, sim ou não? Ele poderia elevar-se, não é dizer: não, agora eu sou a bola da vez. Olha, Deus me deu força, vamos lá. No tempo de Gideão foram 300 só, não foi? Tem até um hino aí, eu decorei. E olha que Deus fez, que maravilha, buzinas e tal. Então ele poderia voltar da peleja já aclamado um juiz permanente. Mas não é essa a filosofia do livro dos Juízes. Não foi para isto que nós temos esse livro.
Esse livro aparece para demonstrar para nós o final do trabalho de Josué, entrando na terra, e o início de um sistema que iria perpassar por muitos anos na Bíblia Sagrada, que vai tomar quase todo o tempo do Velho Testamento, que é o sistema monárquico e dos profetas. A consciência que Gideão tem, ela é boa, porque ele não se empolga, ele não faz aquilo que ele não foi chamado para fazer, e muito menos ele não atrapalha, porque tem gente que ainda não entendeu o seu papel no reino. Ele quer fazer tudo, e em fazer tudo ele começa a atrapalhar tudo. Por exemplo, eu não sinto no meu coração hoje o desejo de assumir uma igreja, porque quando eu for assumir uma igreja tem que ter no mínimo 100 mil membros, porque eu sou humilde. Deu para entender? Eu não sinto. Eu já fui procurado por vários pastores nesse Brasil me oferecendo cargos, mas eu ainda não sinto. Agora, se eu tivesse uma outra visão, eu deveria estar por aí trabalhando, mas fora de um projeto de Deus ainda. Gideão, ele é capaz de entender, não, nem eu, nem meu filho, nem meu neto, ninguém. Deus vai levantar outra pessoa. Deu para entender o que eu estou falando aqui? É que a liderança no tempo dos juízes era para um propósito. Aí você diz, e hoje? Aí hoje nós estamos resguardados pelo sistema monárquico. É por isso que o sistema monárquico na Bíblia é importante. Quando Gideão diz não, se você começar a ler o texto, outros vão se levantar. Mas a nação de Israel começa a ficar insatisfeita, não tendo uma liderança permanente. Eles não querem. Eles não querem mais ficar de mão em mão. Eles querem alguém que governe com mais tempo. Aí eles vão pressionar a ponte que liga o final de um sistema e o começo de outro, chamado Samuel. Aí eles vão pressionar o velho Samuel. E Samuel, ele fica triste, não é simplesmente porque o povo está rejeitando ele. É que o sistema monárquico na Bíblia é caro. Montar um sistema monárquico é muito caro. E Samuel está preocupado, porque o sistema tribal, cada um faz ali a sua plantação, pega a sua colheita, come. Mas o sistema monárquico, o rei, vai exigir o quê? Palácio, rei, administração, impostos. Essa é a preocupação de Samuel. Rejeitado ele foi, mas acima de tudo, ele não quer onerar o povo. Aí ele é pressionado, até que um sistema teocrático não vai mais existir. E nós temos agora um sistema onde reis serão levantados por Deus, reis serão colocados por Deus, só que Deus é tão Deus, e vale um glória a Deus aí, que mesmo os reis, aí Deus aproveita e instala um outro sistema, que é o sistema profético, para que os profetas fiquem no pé dos reis, dizendo, se tu errar eu falo, se tu errar eu falo aí, se tu errar eu coloco a boca no trombone aí, faz o negócio direitinho aí. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, a ideia desse sistema monárquico surge depois de 340 anos, quando o povo não quer mais uma liderança esporádica. E aqui para nós, irmão, quando muda muito, é muito ruim. É muito ruim mesmo. Quando a gente está acostumando com a pessoa, com o cheiro dele, nós somos ovelhinhas. E você sabe que a ovelha, ela acostuma com cheiro, com a voz, com jeito. Vocês sabem que quando há uma mudança brusca de pastor, muitas ovelhas ficam com fome, não querem se alimentar. Aí o novo pastor tem que pegar a comida ou água e levar na boquinha da ovelha. Aí você diz, mas isso aí é chato. Não, ele faz isso para que a ovelha sinta o cheiro.
porque bebendo aquilo ele vai sentir o cheiro. Aí começa a sentir o cheiro do novo. Aí João diz lá no capítulo 10, se tu não der glória a Deus, eu vou embora. João diz assim no capítulo 10, versículo 3, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, me seguem, me seguem, me seguem, me seguem. Amém? Diga comigo, chamada, dúvida, sucesso e missão específica. Com esse processo todo, nós vamos perguntar agora até que horas eu posso ir. Eu não tenho tudo isso para hoje não, mas eu vou tentar. Estou brincando. Olha aqui. Depois da missão, o povo começa a pedir o quê? Lembra, eu falei no início, eu vou sempre lembrar dos povos que estão habitando na terra, porque eles têm um sistema monárquico. Então o povo começa a pedir. Aí passa, termina, diga comigo, final de um sistema e o início de outro sistema. Aí vem o sistema monárquico. Aí nós não vamos tocar nesse assunto, senão vai ficar chato. Aí Deus chama o primeiro rei, Saul, depois vem Davi, depois vem Salomão, depois vem Roboão, Jeroboão, divide-se, e uma sucessão de reis bons e maus, tanto do reino do sul, capital Samaria, do norte, capital Samaria, e reino do sul, Jerusalém. Só que nesse inteirinho, olhe para mim, nesse ato de mudança de reis, Deus sempre vai chamar também profetas, e nós vamos chegar nesse profeta aqui, chamado Abacuque. Agora, na nossa apostila aí, nós temos a introdução, aonde nós vamos localizar o ministério desse profeta. Quais os reis que passaram e tiveram o privilégio de ser contemporâneos de Abacuque. Preste bem atenção. Na introdução nós temos assim: depois dos reinados de Manassés e de Amon, não cansa, que foram difíceis para Judá. Quando eu digo Judá aí, eu estou falando de um reino dividido. O reino já está dividido. Escute aí. Que pôs em ação uma política, depois vem o rei Josias, que pôs em ação uma política religiosa de grande vulto. Só que essa reforma foi bruscamente interrompida com a morte de Josias. Escute, Jeoacás o sucedeu, é até chato isso, né? Por 3 meses, mas foi deposto pelo Egito, que colocou no seu lugar o rei Joaquim. Era um tempo de grande estabilidade política. O Império Assírio tinha entrado em decadência, mas o Império Egípcio dominava a região. A Babilônia, preste atenção, estava em franca ascensão no cenário internacional. O reino de Judá buscava se equilibrar. Em meio a essa situação, ora buscando apoio no Egito, ora buscando na Síria. O problema era sempre distinguir qual seria a grande potência em que deviam se apoiar para manter a segurança e a independência. Joaquim era praticamente o rei vassalo do Egito. Tinha que enfrentar partidos que não admitiam essa facilidade e julgavam que recorrer à Síria poderia ser mais vantajoso. Pule aí, ó. É nesse tempo que podemos situar a atividade do profeta Abacuque. Então, olhe para cá. O profeta Abacuque, ele é levantado por Deus no período em que o Egito está enfraquecendo e a Babilônia está em franco progresso, em que a injustiça opera, em que a maldade, em que os ricos, aí eu vou falar muito nisso amanhã, o ímpio subjugando o justo, e é nesse período de decadência moral, espiritual, política, que Deus vai levantar esse homem, chamado Abacuque. Deus vai chamá-lo para não profetizar, e é isso que eu gostaria de ter muito cuidado, porque eu tenho medo de muitos saírem aqui achando que eu estou desvirtuando o ministério de Abacuque.
Mas na verdade, quando Abacuque é levantado, ele não é levantado para profetizar. Ele é levantado para orar, para interceder. Mas ele é profeta, ele está na galeria, ele está na classe dos profetas. Recebe de Deus, entrega ao povo. Mas ele não faz isso, ele ouve do povo e leva para Deus. Então quem faz isso? É sacerdote. Então, continua me amando, irmão, e continua amando Abacuque. Nós vamos aprender muito isso. Mas na verdade ele é mais sacerdote do que profeta. Vejam, nos 3 capítulos que formam o seu livro, tu só vê o homem orando, intercedendo, cantando, louvando. Aí eu aprendi agora recente que muitas frases ditas por Abacuque deveriam estar nos Salmos, que Abacuque é um salmista, ele é um adorador. Mas por que ele recebe o nome de profeta? Ele está ali entre. Mas o seu papel não é profético, o seu papel é de sacerdote. E eu vou mostrar na Bíblia aqui, para a gente consultar o hebraico aqui, até que ele chega a dizer, até quando clamarei? Clamar aqui não é para o povo, ele está clamando a Deus, então ele é sacerdote. Então, ele é tão sacerdote, que ele usa essa frase, aviva, Senhor, a tua obra. Porque se ele fosse profeta, ele deveria ter olhado para o povo, vocês estão frios, vocês estão rebeldes, Deus está punindo a gente, porque a gente não adora direito. Deu para entender? Mas ele crê, ele ora, e quanto mais ele ora, mais em silêncio Deus fica, mas ele continua orando, fazendo um papel de sacerdote. Então, em meio a esse processo todo, Deus levanta o Abacuque, aonde os caldeus estão numa avalanche destruindo tudo, e ele percebe, eu vou mostrar isso tudo no livro aqui na apostila, e Deus mostra para ele, ele vê impiedade, ele fica mal em ver que o ímpio subjuga o justo, que o infiel maltrata o fiel. Meu Deus, ele se consome a ponto de pedir a Deus uma intervenção. Aí eu vou mostrar amanhã, quando ele diz assim, repete as tuas obras que o Senhor fizera no passado. Só que ele é tão sacerdote que ele diz, repete, mas com calma, tenha misericórdia, viu? Deu para entender o que eu estou falando aqui? Então você vai sair daqui dizendo, olha, ele é profeta, sacerdote, sacerdote, profeta, profeta, sacerdote, sacerdote, profeta, mas ele é mais sacerdote, ele é mais sacerdote, ele é mais sacerdote, ele é mais sacerdote. Vamos ver na Bíblia? Abacuque 1. Vamos ler na Bíblia? Amanhã eu vou trazer slide aqui, eu só estou terminando, tá? Isso é só uma introduçãozinha aqui. Abacuque 1. Olha só. Eu até fiz uma anotação, que eu gosto disso aqui, anotar coisas. Escute. Se você pegar uns livros de alguns profetas aí, qual é a frase inicial desses livros, de alguns profetas? Assim veio a mim a palavra. O que significa isso? Hein? O que significa isso? Deus está autentificando o chamado dele. Ele foi chamado para isso, profeta. Mas olha como começa o livro do profeta Abacuque. Por isso que ele, olha o que diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Como é que começa? Até quando? Até quando? Até quando? Alguém tiver um lenço aí, eu agradeço, tá? Essa luz aí. Até quando? Diga comigo, até quando? Então presta atenção. Olha como começa o livro. Começa com ele intercedendo, sim ou não? A palavra até quando, no hebraico, é ad Adam.
Eu estou soletando não muito próximo, porque eu não sou judeu. E eu estou mexendo agora com isso. Só que quando a gente procura essa palavra no hebraico, Adam ou Anã, significa que Abacuque está queixando-se, não de Deus, mas dos próprios pecados do povo. Então, esse versículo no original, ele fica assim, ó, até quando ou por quanto tempo? Então, tira a palavra até quando e coloque por quanto tempo? Por quanto tempo clamarei eu? O que ele entende aqui? Que Deus tem um tempo. Que Deus age no tempo. E ele está orando, pedindo a Deus que ele possa entender esse tempo, que ele não está entendendo. Por quanto tempo eu vou orar? Por quanto tempo eu vou clamar? Por quanto tempo eu vou pedir? Por quanto tempo eu vou implorar? Então vejam que ele começa reconhecendo que o Deus que ele serve tem um tempo. Só que o tempo que ele quer que Deus haja é o tempo em que o ímpio seja castigado e o justo seja abençoado, que é a proposta do livro. Mas ele começa dizendo: por quanto tempo eu tenho que clamar? Por quanto tempo eu tenho que orar? Por quanto tempo eu tenho que clamar? A palavra clamar no hebraico é por quanto tempo eu tenho que pedir socorro? Então vejam, até quando? Por quanto tempo? Gritar no hebraico, pedir socorro. Então vamos entender esse versículo aqui, ó. Até quando clamarei? Por quanto tempo vou pedir socorro? E ele desabafa, ele diz assim, ó: e não me escutarás, gritarei. Só que essa palavra escutar, que a gente tem em português, que é um verbo, não fala que Deus é surdo, não. Nada a ver. Escutar aqui é que o profeta quer uma ação de Deus. Só que o Deus que ele quer que haja é um Deus de tempo, do tempo. E quanto mais ele clama, mais Deus fica em silêncio. Só que quando Deus se manifesta, manifesta-se no versículo 3 dizendo: por que me fazes ver a justiça? Deus não responde, mas pega Abacuque e diz: olha o que está acontecendo aí. Olha os caldeus que estão fazendo aí. Só que eu estou aqui essa noite para dizer que esse negócio de tempo só a Deus pertence. Que Deus sabe por que estabeleceu o tempo. Agora você precisa continuar clamando. Eita, senti uma graça. Eu sei que tem gente aqui dizendo: por quanto tempo ainda? Calma, meu irmão. Eu vim te dizer essa noite que o Deus que está agindo no tempo de Abacuque vai agir também no teu tempo, na hora certa, porque Ele é Deus do tempo. Aleluia. Então vejam que os primeiros versículos desse livro, nós temos não um profeta, nós temos um sacerdote, que clama, que pede, que queixa-se e que fica triste. Olha que diz o versículo 3, e que fica triste, por quê? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão, pois a destruição e violência, essa violência aqui no hebraico é Hamas, tem tudo a ver com o que nós temos ali no Oriente. Olha, a ideia de violência é Hamas. Eu não estou ofendendo ninguém aqui não, mas se você mexer com o hebraico, violência é Hamas, com H, Hamas, que vem da ideia que está acontecendo lá naqueles povos que saem matando todo mundo.
Por isso que eles saem violentando todo mundo, porque a ideia é de Hamas, violência. Então, olha como é sério, presta atenção. Quando Abacuque diz violência, se tu for no hebraico, é Hamas. Aí tu fica assim, meu Deus, então o negócio no tempo de Abacuque é sério. Imagine a violência hoje, lá no Oriente, quando eles matam os cristãos e quando eles matam as pessoas. Hoje. Imagine essa violência no tempo de Abacuque. Vocês querem que eu seja bem sincero, rasgue um negócio aqui? Quando ele diz ver a violência, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso aqui não é literal, isso é literal. Ele está vendo os caldeus matarem pessoas. É por isso que o termo violência jamais aparece no hebraico aqui. Não é apenas uma violência religiosa, mas é uma violência física também. E Deus está mostrando para esse profeta ele ver os poderosos sufocando os fracos, as nações mais aguerridas, mais bélicas, destruindo as menos, as que não têm condição. Quer dizer, Deus não responde, mas mostra. Deus não responde, mas diz, por que me fazes ver tudo isso? Opressão e violência estão diante de mim. Esse tema ele é importante porque Deus chama Abacuque para falar no momento decisivo, difícil. Ele viveu os períodos bons de Josias, mas Josias já foi embora. E há uma opressão, e Deus te chamou para um determinado momento, irmão. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou para algo. Nós não estamos aqui porque o pastor Nilton achou que a gente era bonito. Nós estamos aqui porque Deus tem algo. E eu espero que Deus não chegue a ponto de te mostrar coisas que estão acontecendo para você ser despertado, para entender que é teu momento agora, que você precisa fazer algo enquanto é dia. Aleluia. Veja onde esse homem está se metendo, irmão. Vejam aonde esse homem está. Percebam onde Deus coloca esse homem. Vendo corpos, há o comentário dentro desse contexto que a gente está tendo acesso agora. Corpos sendo mutilados, cortados, porque os caldeus estão vindo para tomar tudo. Ele está presenciando tudo isso, ele diz, olha, eu quero a resposta, mas tu me mostras. Aí há um comentário que diz, Deus está mostrando para ele, está respondendo, mostrando para ele. Que Deus poderia dizer, olha, eu estou fazendo isso, porque não? Ele diz, por que me fazes ver? Está vendo, então Deus está falando, está aí, eu te chamei para isso, veja. E você vai perceber que no capítulo 1, Abacuque vai ficar totalmente perturbado, porque quanto mais ele ora, Deus não responde, Deus não se manifesta, e parece que a vida está, o curso está livre. Aí ele diz, olha, é por quanto tempo? Aí esse tempo está na mão de Deus. Então Deus está nos chamando para esse momento. Deus está nos chamando para esse projeto. Deus está nos chamando para esse projeto, para esse propósito. Você é uma voz. Aleluia. Você é uma voz para esse tempo. Você é o homem para esse tempo. Nós vamos mexer muito amanhã sobre nome e tal, mas quando Deus chama, Deus põe a sentença, né? É massá ou massá no hebraico, com 2 S, que é peso. Deus põe um peso nele. Deus, além de pôr um peso, estabelece o silêncio. Além de estabelecer o silêncio, mostra para ele o que o ímpio está fazendo com o justo. Então é para ser despertado. É por isso que a palavra, olha, se tu deres glória a Deus, eu animo. É por isso que a palavra-chave do livro é fé. É emuná no hebraico. Fé aqui é fidelidade no original. Aqueles que forem fiéis serão recompensados por Deus. Serão recompensados por Deus. Olha para mim aqui para ver se eu consigo passar para os irmãos uma ideia. O quadro que eu vou mostrar amanhã no slide, o quadro que Abacuque está é um quadro temeroso, difícil. Aí é por isso que Deus chama Abacuque para que ele possa ser o homem que gera fé.
em meio ao caos, em meio à desgraça, em meio ao pecado, à iniquidade, há uma luz acesa. Eita, eu tenho que ter cuidado, senão começo a pregar e eu não quero. Começo a pregar e eu não estou muito animado hoje. Então Deus chama Abacuque como uma luz, mostra tudo, dá o peso, silêncio, mas ele é a luz. Aí é por isso que ele diz: o justo da fé vai viver. No original diz: o justo da fidelidade a Deus vai viver. Porque o que nos faz viver, o que nos dá ânimo, é a certeza que Deus está no controle de todas as coisas, agindo. Eu sei, agora nós vamos espiritualizar, porque eu fui orientado que aqui é um seminário livre e tal, deixar Deus trabalhar também, senão fica muito letra. Vamos imaginar, Deus te colocou num momento difícil, mas aí você precisa entender que você precisa gerar essa fé. E essa fé está tão estabelecida em Abacuque, que lá no capítulo 3, quando tudo está arruinado, ele diz assim: tudo bem, a figueira, a oliveira, o gado, tudo bem, mas todavia eu me alegro. A versão mais original é esse: eu me alegro, porque é o presente. Eu vou explicar o capítulo 3. No capítulo 3 nós temos os atos de Deus no passado, os atos de Deus no presente e os atos de Deus no futuro. Aí Abacuque diz: eu me alegro. Aí você diz: pastor, a minha tradução é eu me alegro e me alegrarei. Esse leia aí já é amanhã. Quer dizer, não vai me faltar alegria hoje nem amanhã, nem hoje nem amanhã, nem hoje nem amanhã. Eu me alegro hoje, me alegrarei amanhã, me alegrarei amanhã. Deu para entender? Você é uma luz que Deus pôs aí nesse mundo caótico. Te chamou talvez não para profetizar, mas para interceder, dizendo: Deus, age, age Deus, age Deus, age Deus na história, age na história. Então, com esses primeiros 2 versículos, porque eu não quero ainda trabalhar na Bíblia, com esses 2 primeiros versículos, nós temos a ideia que Abacuque foi chamado para ser mais sacerdote do que profeta, ok? Volta para a sua apostila, vamos conhecer um pouco esse homem. Estão entendendo até agora, sim ou não? Volta para a apostila. Ah, essa aqui não é minha não, tem outra aqui. A minha é essa. Não é nenhuma Bíblia. Aqui, ó. Vamos aqui, compreendendo o livro, ok? Autoria. Há um erro aqui de Daniel 14:1. Eu já estou dizendo que houve um erro crasso, um erro terrível. Nós vamos explicar isso, tá? Para você não me perguntar hoje. Olha só, está aí na autoria, diz assim: o livro afirma que o profeta Abacuque é o autor que leva o seu nome. Nenhuma sugestão convincente de outra possível autoria conseguiu atenção suficiente dos estudiosos. Todavia, a grande dificuldade existe quando se procura saber mais detalhadamente da vida do profeta Abacuque. Nada se conhece a respeito do profeta fora do livro, que traz o seu nome. Preste atenção. Na realidade, é o profeta sobre o qual não possuímos dados suficientes para falar sobre ele. Até se sabe, e Jerônimo que deu essa tradução, né, dessa profeta, que viveu na época do declínio do Império Assírio e da decadência moral e religiosa de Judá. Significa possivelmente abraço. Diga comigo, abraço. Essa é a versão mais coerente da tradução do nome Abacuque. Jerônimo, quando entra nessa questão, ele diz assim, ó: abraço não fraterno, abraço como guerra. Tá? Jerônimo entrou nesse momento e diz, ó, não é um abraço de confraternização ou abraçar, mas é um abraço como se estivesse em uma batalha, em uma peleja, lutando, ok? Diz assim, ó: há, porém, alguns estudiosos que sugerem que o nome Abacuque está relacionado com uma espécie de planta, possivelmente acácia. Escute, olhe para mim.
Vocês sabem que a teologia ela vai se... né? Nós temos aqui várias opiniões, traduções, gente entrando na questão, dando outro nome, a transliteração do nome Abacuque. Já dizem que é uma planta acácia. E eles associam essa planta àquela a segunda filha de Jó, Cássia ou Késia, ok? Que no original essa palavra Cássia ou Késia se fala de uma planta que tem uma raiz forte. Entenderam ou não? Que querem arrancar e não vão conseguir arrancar, porque a raiz é boa. Ah, não entendeu, vou falar só o que para os irmãos. Você não entendeu para os irmãos. Então, na segunda ideia do nome, primeiro é o abraço. Tem tudo a ver. Nós vamos só juntar o quebra-cabeça. Primeiro é o abraço. Não, meu amigo, é o abraço de guerra, de luta. Segundo é a planta, que quanto mais tenta tirar, não sai. Não tira do lugar. Coisa estranha, não é? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Que é, como planta, ele tem uma posição estabelecida por Deus. Deus não vai deixar ele sair do lugar, e ele não precisa sair. Vão tentar tirar, mas ele está firme, firme, firme. E em segundo lugar tem o abraço. Outros identificam, olha só como é que a história sobre Abacuque vai longe. Depois eu falo do Daniel aqui amanhã, tá? Está aqui. Outros afirmam que Abacuque fosse o profeta que era o vigia citado em Isaías 21:6. Escute. Clemente entra na história e diz que o profeta Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, Ezequiel, Jonas e Daniel. Outros entram na história dizendo que ele seria o filho curado da Sulamita. Olha como o negócio é interessante. Aí você diz, pastor, mas para que tudo isso? Nós estamos num seminário, irmão. São informações. São informações que a gente precisa. Quer dizer, até ontem a gente estava com a tradução do nome Abacuque, abraço. Mas hoje a gente já tem uma ideia, e o hebraico tem 70 caminhos. Hoje a gente já tem uma ideia de que já é uma planta também, filho. Outros já estão sugerindo, eu acho, contemporâneo de Jeremias, Daniel, certíssimo, 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 certíssimo. Mas esse homem, o que é mais importante de tudo sobre ele, é que ele foi chamado para um determinado momento. Possa ser o filho lá da viúva, nós não temos informação. Mas ele foi chamado para realizar um trabalho para Deus. Ponto. Amanhã a gente vai continuar. São 9h23. Amanhã eu vou trazer o slide, vou mostrar algumas coisas aí interessantes. Como é que nós estamos hoje? Está tudo bem? Eu para pegar alguma coisa aí? Bom, né? Vamos ficar de pé, vamos orar, que eu amo orar, que depois que eu... Procure dar uma olhada, estudar esse livro, não faltem. Hein? Exato, leiam e vamos estudar, vamos devagarzinho, nós vamos chegar lá. A ênfase maior será o capítulo 3, mas eu até disse ao pastor que eu não posso estudar o 3 sem olhar esse contexto todo, para a gente pelo menos pegar alguma coisa desse homem, senão a gente fica vago, ok? Vamos orar? Coloque a mão no ombro de alguém aí. Lembre-se, você tem uma chamada, o Espírito do Senhor, as dúvidas virão, o sucesso é garantido, e Deus te chamou para um determinado propósito. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, pois o Senhor é digno de todo louvor. Teus filhos vieram essa noite porque estão ávidos, desejosos por Tua palavra, e a Tua palavra nos alimenta, nos orienta. Oh Espírito Santo, Tu estás sobre nós, Tu estás em nós, e a garantia de fazermos algo para Ti, Senhor. Todos os Teus filhos têm uma chamada, receberam uma missão, e eles irão desenvolver esse trabalho com a ajuda do Teu nome. Pai amado, tem muita gente clamando, até quando, por quanto tempo?
mas o Senhor é o dono do relógio, o Senhor é o dono da hora, o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono da semana, o Senhor manda nos anos. Oh, aleluia! Oh, e nós vamos continuar clamando, porque o Senhor está no controle da história. Abençoe os dias que nós teremos aqui pela frente, e aonde vamos estar estudando a Tua Palavra. Continua abençoando a liderança dessa igreja, todos os Teus filhos que congregam, que dirigem, que estão realizando o Teu trabalho. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus.